Eu devo contar pro meu namorado que o pai dele quis ficar comigo? Mas para vocês entenderem melhor, eu trabalho como GP há 5 anos. Eu tenho ali um cadastro em um site, né? E os clientes marcam comigo pra gente ficar. E sim, tá? Eu já tentei sair dessa profissão várias vezes. Só que sempre que eu saía e arrumava, assim, outro emprego, digamos que aceitável pela sociedade, eu mal conseguia arcar com as minhas contas, né? E com os luxos que eu me permito ter. Então, assim, toda vez era a mesma coisa. Eu saía da profissão e eu tenho aqueles clientes, né, que se tornam fiéis e que ficavam ali pedindo para eu voltar. E eu sempre, assim, pensando mais no meu financeiro do que no meu psicológico, voltava para essa vida. E justamente por conta do meu trabalho, eu evitava, assim, de assumir um compromisso sério, né? Porque eu sabia que não seria fácil para a pessoa que estivesse comigo aceitar. Mesmo que para mim nunca tenha passado disso, né? De apenas trabalho. Eu nem sequer beijo meus clientes. E muitos deles querem apenas a minha companhia. Mas ainda assim, na minha cabeça, era meio que impossível encontrar um cara que entendesse, né, e que aceitasse, porque geralmente também os caras têm muito preconceito com isso. Até que ano passado eu fui em um barzinho da minha cidade, né, com uma amiga minha, como de costume. Eu sempre tirei o meu final de semana pra curtir com as minhas amigas, né, e esse não foi diferente. E nesse barzinho que eu conheci o meu namorado, né, nós começamos ali a trocar alguns olhares, até que ele chegou em mim. Naquele dia foi quando nós ficamos pela primeira vez. Depois disso nós trocamos o WhatsApp e passamos a conversar todos os dias e nos encontrar também. Eu sabia que não devia me envolver com ele, só que com apenas uma semana eu já estava totalmente envolvida. Porque ele ficava ali sempre me elogiando, me mimando. E quando nós completamos 2 semanas, estávamos apenas ficando, nós tínhamos marcado um jantar. E foi nesse jantar que eu falei pra ele que eu precisava falar uma coisa assim muito séria com ele, que eu entenderia totalmente se ele não quisesse mais ficar comigo. E ali eu contei pra ele com o que eu trabalhava, né? Porque eu não achava justo enganar ninguém também. Quando eu contei, ele assim superou todos os meus preconceitos. E ao contrário do que eu pensei, que ele simplesmente não ia mais querer saber de mim, ele me pediu em namoro nesse mesmo dia. Ele perguntou ali, né, como que era o meu serviço, ficou super aliviado, né, que eu não beijava os meus clientes. Aí ele falou, né, que independente disso, ele ainda me respeitava, que eu tava apenas trabalhando e que ele entendia a minha necessidade. Cara, quando eu cheguei em casa nesse dia, eu até chorei, porque pra mim eu tinha encontrado o amor da minha vida. Tanto que eu falei pra ele nesse mesmo dia que eu não queria ficar nisso pro resto da minha vida, que eu iria focar ainda mais nos meus estudos, porque sim, né, eu estou fazendo faculdade, até mesmo pra eu ter uma profissão melhor e poder sair dessa vida. Quando eu falei isso pra ele, os olhos dele assim até brilhou. Quando foi na semana seguinte, ele me levou pra conhecer os pais dele, né? Claro, ele falou que ele não poderia contar a minha profissão, tudo pros pais deles, porque eles não eram tão mente aberta como ele, né? Que pelo contrário, eles eram bem rígidos, por sinal. Eu super entendi. Afinal, que mãe que quer ver seu filho levando uma GP pra casa? Ok, quando eu cheguei lá e conheci, eu vi que de fato eles realmente eram bem conservadores, né? Eu percebi até pelo jeito deles conversarem, pela visão de futuro ali que eles tinham pro filho. E os pais dele já eram mais velhos. A mãe, mesmo sendo mais nova, ela parecia assim que tinha sofrido bem mais na vida. Porque embora o pai dele fosse mais velho, ele parecia assim ser muito mais novo que a mãe dele. A mãe dele tinha 62 anos e o pai dele 65. Ok, conheci os pais dele, gostei muito por sinal, né? Fiquei feliz por dar mais espaço no nosso relacionamento e continuamos ali a nossa vida, o nosso namoro. E por sinal, assim, tava tudo muito bom. E eu, de fato, né, depois que nós começamos a nos relacionar, estava cada vez mais dedicada em me informar e sair dessa vida. E era por ele mesmo. Mas eu sabia também que não era o momento, né? Até que quando foi em março agora desse ano, né, nós comemoramos ali 1 ano juntos. Eu sinceramente estava muito feliz. Já havia criado um vínculo com a família dele. Ele já havia criado um vínculo com a minha. Ao contrário da família dele, a minha família já sabe o que eu faço, né? Não me julgam mais. No começo, sim, me julgaram muito, mas hoje eles entendem que é o meu trabalho. Só que quando foi no mês seguinte, recebi, como de costume, um cliente novo ali para atender e me direcionei até o hotel que ele havia passado. Por sinal, assim, era um dos hotéis mais chiques da cidade. E já me animei, né? Porque geralmente esses clientes que tem muito, eles pagam bem mais do que a gente cobra, né? Ok, cheguei primeiro ali no quarto, me preparei como eu sempre faço e fiquei aguardando o cliente já na cama. E eis que a porta se abre e, para minha surpresa, não era ninguém mais, ninguém menos que o meu sogro. Sim, meu sogro, que tinha até outro número de telefone justamente para contactar as garotas. A hora que ele me viu ali, ele levou assim um choque, né, que durou pouco também, porque logo ele já olhou para mim e eu ali toda sem graça, já me vestindo, porque jamais eu ficaria com ele ali. E falou assim para mim, né, por que você tá se vestindo? Eu te contratei para ficar contigo. Por acaso meu filho sabe o que você faz? Naquele momento eu só olhei para ele e falei que sim, né, que ele sabia que eu trabalhava com isso, e perguntei para ele, sua mulher sabe que você fica com outras garotas? Cara, pra que eu falei isso? Ele já se exaltou, sabe? Tentou tirar minha
a força. E eu já empurrei ele, fui em direção à porta ali pra sair. Quando eu tava saindo, ele só pegou e falou assim, ó, pensa bem. Se você gosta do meu filho, você fica na sua. Porque se você acha mesmo que você vai falar que eu tava aqui e ele vai continuar com você, fora que a minha esposa não vai largar de mim e ainda com certeza vai fazer de tudo pra ele largar você, sua rapariga. Eu saí daquele quarto, eu só sei que quando eu cheguei ali na rua, eu chorei horrores. Eu não quis atender o meu namorado nesse dia, né? No dia seguinte eu falei com ele normalmente ali pra ele não perceber. Só que depois disso, eu tenho me esquivado, assim, todas as vezes de ir na casa dele, né? Porque eu sei que o pai dele vai estar lá. E eu me sinto tão mal por não contar a ele sobre o pai, só que eu tenho medo de perder ele, porque eu gosto muito dele. Então hoje eu trouxe a minha história porque eu não sei o que fazer. O pai dele, ele não me procurou mais, nem no telefone dele, nem no outro número. E eu e meu namorado, nós estamos bem. Só que todo dia eu fico com medo, assim, tipo, do meu sogro dar um jeito disso chegar até o ouvido da minha sogra de alguma forma, sem falar que foi por ele, né? Pra separar eu do filho dele. Porque se ele fizer isso, nem se eu falar depois que eu encontrei o pai dele, ninguém nem vai acreditar. Então eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que eu devo contar, né, pro meu namorado sobre essa situação com o pai dele ou não? O que vocês acham que eu devo fazer? Você pode me dar a sua opinião? E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha. Eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho que eu vou deixar aqui embaixo. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores.